Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 12 de janeiro de 2021. Inicialmente quero pedir que vocês inscrevam-se no canal, deem um like, é muito importante a inscrição, ajudem o canal a crescer. Quero também pedir a vocês que façam seus comentários abaixo, usem esse espaço, isso é muito importante, e que também vocês divulguem, compartilhem com seus amigos, com seus colegas, com suas famílias e peçam inclusive para eles se inscreverem, isso é muito importante. Eu quero começar falando sobre a questão das fake news, que na realidade parece uma teoria da conspiração, talvez até seja, e isso tem proliferado muito nas mídias sociais durante o mundo, durante todo esse período de pandemia. E não só aqui no Brasil, mas na Europa principalmente e também nos Estados Unidos. Essa Covid-19, o SARS-2, como é conhecida, o coronavírus, era uma doença conhecida até 2019, quando ela originou-se, lá na China, e causou uma crise de saúde mundial sem precedentes. E ainda muitas questões permanecem, ainda talvez por algum tempo vão permanecer ainda sem resposta por parte dos cientistas, que de uma maneira competente tenho certeza que estão estudando, incluindo quanto à natureza da imunidade, daqueles que foram infectados, sazonalidade do vírus, etc., e a capacidade de mutação. Ainda teremos que ter muitas respostas, mas eles de fato estão trabalhando de uma maneira séria para isso. Agora, o que nós queremos destacar aqui, que é o título da matéria, é que um relatório do ano passado, agora, da União Europeia, é oficial esse relatório, ele numera dezenas de casos de notícias falsas de origem. E aonde que essas notícias têm origem? Na Rússia. Na Rússia, e que usa uma tática para confundir a opinião pública e segue o mesmo modelo usado pela União Soviética na época da Guerra Fria. Inclusive é comentado nos meios como a Organização Mundial da Saúde, na própria União Europeia e nos Estados Unidos, pelas autoridades, que isso é uma infodemia, ou seja, em conexão com a crise do coronavírus. Não apenas o vírus, mas também uma quantidade crescente de informações falsas que circulam pelo mundo. E eles apontam essa origem como a Rússia. A Rússia do Vladimir Putin, que desenvolveu uma vacina, pelo que você tem conhecimento, essa vacina é boa, ela vai atingir os efeitos, mas no começo, quando estavam desenvolvendo a vacina, inclusive a Rússia foi acusada que os hackers da Rússia, eles tentavam tirar informações da Inglaterra, dos cientistas que estavam desenvolvendo na Inglaterra, coisas assim. Mas eles, de fato, desenvolveram com informações roubadas ou não, eu não quero dizer que são roubadas, porque podem não ser, foi uma lebre levantada e depois abafaram isso. O Vladimir Putin está cavalgando, muito bem com essa vacina e está vacinando toda a Rússia e vai vacinar a Bielorrússia também e outros países que ele tem interesse, e mandou já 300 mil vacinas para a Argentina e outros países que eles estão que são seus aliados e têm a sua influência política, Agora, a Rússia é muito ativa também nessa área de informações falsas. Um relatório da Divisão para a Comunicação, estratégica do Serviço Europeu de Ação Externa, divulgado, relata dezenas de casos de informação em relação ao vírus. Então, mais ou menos, existem notícias, mais ou menos entre 40 a 50 notícias falsas que têm origem na Rússia, segundo esse relatório, e porque eles dizem que sempre os autores e as mensagens são sempre as mesmas, e eles têm uma tradição em trabalharem para a Rússia, ou seja, podem ser pessoas dentro da Rússia ou pessoas de fora da Rússia que normalmente trabalham para a Rússia, dando um sistema de interferência no exterior. E segundo o relatório da União Europeia, a atual campanha de desinformação russa se concentra em uma coisa: uma suposta origem artificial de vírus que seria usado para um propósito político. E ela tem plataformas para isso, que eu não vou citar o nome, porque são plataformas conhecidas, tem inclusive aqui no Brasil, que elas ajudam a divulgar notícias falsas, E as versões variam. Algumas falam elites secretas, que seriam responsáveis pelo vírus, que querem matar a população pobre, que querem implantar um chip, e falam também da indústria farmacêutica, mas eles têm uma característica em comum. Eles sugerem que nada é o que parece ou como relatado por governos, as autoridades de saúde e mídia.
E a União Europeia avalia que os objetivos por trás disso é criar confusão e enfraquecer a confiança nos governos da União Europeia, dos Estados Unidos, na NATO e nas autoridades do sistema. Criar desconfiança e também discórdia entre os Estados-membros da União Europeia com os Estados Unidos. Bem, estas são as teorias da conspiração, sejam bem-vindos a essas teorias, né? E tem também alguns cientistas que notam que a interferência russa é quase uma oportunidade para se investigar os mecanismos usados pelo sistema russo de desinformação com todas essas fake news. Isso foi citado por um cientista chamado Thomas Reed, nesse relatório da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Na verdade, é a máquina de propaganda soviética, que usava 3 tipos de desinformação, que eles chamam a desinformação branca, cinza e negra. A propaganda branca vinha e vem de canais estatais conhecidos, conhecidos como departamentos de Estado russos, comunicados de imprensa ou departamentos de informações de instituições estatais. Exemplo também tem a propaganda cinza, que são emissoras internacionais russas, né? E portais de notícias que eles têm em diversos países e que vêm inclusive da própria Rússia, né? Que são meios regulares de mídia, mas considerados porta-vozes não oficiais. E eles têm o que eles chamam a propaganda negra, que é a mais complicada porque ocorre de forma secreta. Na linguagem russo-soviética era chamada de medidas ativas, ou seja, os russos usam isso no tempos soviéticos, e tem um grande número de recursos e é disponibilizado na era analógica. E eles criam editoras, eles criam escritórios de informações, jornais, revistas e brochuras impressos, né? E são enviados pelo correio. No entanto, a forma mais refinada é espalhar as desinformações por canais secretos, como agentes de influência ou pessoas de contato, jornalistas, órgãos de empresa e de imprensa, em outros países que vão divulgar as informações do modo desejado pela fonte russa, né? Causando pânico e causando esse mal-estar. Não que todas as informações sejam deles. Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa minha última lâmina aqui, que diz que o vírus de Ebola é 50% mortal. Pensem sobre quantas mortalidades estão tendo nos seus países. Analisem. Pensem, reflitam sobre isso, né? E talvez o bicho não é tão grande e tão grave como se fala. Não, mas eu quero deixar para reflexão de cada um. Eu não vou falar nem contra a favor do coronavírus, porque eu estou falando de desinformação, estou falando de fake news como estratégia de guerra, como estratégia de dominação de poder político geoestratégico. Então, só reafirmando, eu não vou comentar sobre esta minha última transparência, que eu coloquei aqui para vocês verem, porque não quero parecer negacionista, né? Não sou negacionista, eu acredito que o coronavírus existe e que, graças a Deus, as mortes vão diminuir porque tem uma vacina. E só que vamos ter que conviver isso no mundo. Então, não quero... O assunto aqui é sobre as fake news como um fator estratégico do poder russo, né, do Kremlin, em relação àqueles que ele considera seus inimigos, né? Eu quero aqui destacar também que, aqui, como eu estava finalizando aquela primeira parte, que eles têm, então, através do seu serviço secreto, eles têm pessoas, podem ter jornalistas ou outras pessoas que têm influência, que eles pagam ou que eles têm acordos que divulguem as notícias que eles veiculam. Isso é possível, isso sempre aconteceu desde o tempo da União Soviética, né? Desde usando, por exemplo, sindicatos, desde usando partidos alinhados com o pensamento ainda comunista soviético, ou seja, a Rússia atual ainda tem e ainda usa esses meios em qualquer país do mundo, não estou me referindo a um país especificamente. Tanto que isso aqui foi detectado na Europa, né? E essa informação do que foi detectado na Europa, efetivamente acontece, não veio aqui para o nosso país ou para o nosso continente. Se veio, ficou na surdina, ninguém divulgou isso. Acredito que somos um dos poucos, né? Não quero dizer o único, que está divulgando isso de uma maneira clara e aberta depois de estudar o que aconteceu através dos órgãos de imprensa na Europa, né? Agora, nesse mundo digital, o que eles têm também é uma coisa chamada trolls, né? Deixa eu ver aqui no meu roteiro como é que eu escrevi aqui. Eles têm fábricas de trolls, né? Em que eles, nessas empresas de fachada que eles criam, inclusive para os outros países, eles empregam softwares que através dessa automatização, né? Eles plantam notícias
nas redes sociais. Eles enviam informações no todo o universo da internet, no mundo inteiro, inclusive na próprio idioma da língua onde aquela notícia é veiculada. Quer dizer, ela não vem russa, ela já vem trabalhada, ou em inglês, ou em português, ou em espanhol, ou em italiano, etc, etc. Tá? Então, francês, então eles descrevem na própria língua. Né? E eu vou citar aqui um ex-chefe do serviço da KGB, ainda da era soviética, que ele diz o seguinte sobre essa questão das informações. Essas medidas que no caso a União Soviética e agora a Rússia continua fazendo, que com a origem soviética, essas notícias tinham que ficar encobertas quanto à sua origem, ou seja, ninguém poderia saber a origem, ninguém poderia desconfiar, pelo menos até um determinado momento, elas não poderiam ser reconhecidas como na época eles chamavam de desinformação soviética, atualmente seria uma fake news vinda da Rússia. Né? O objetivo importante era com que veículos da mídia, ou seja, em qualquer lugar do mundo, vamos dar exemplo, na Europa, né? No Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, etc., alguns veículos da mídia ou alguma personalidade do meio, vamos dizer, ocidental, né? Assumissem um ou mais conteúdos de desinformação. Ou seja, eles assumem essa fake news como verdadeira e publicam. E quando isso acontece, é possível apontar a fonte ocidental como a origem da notícia. Então, aí aponta-se não a Rússia, não os trolls ou aquelas figuras de divulgação branca, cinza ou negra, né? Ela aponta, o foco é aquele órgão de imprensa ou aquela personalidade que fez determinada declaração que suporta, corrobora o que a notícia que os russos colocaram como fake news, né? Então, e essas medidas ativas lançam mão de conteúdos de propaganda cinza e vice-versa, né? E pode ser também da informação negra, da informação branca, então, mas aí quem acaba assumindo é o órgão de imprensa, ou é a autoridade, ou algum outro órgão ou entidade ocidental. Vocês vejam, é uma coisa muito inteligente e muito esperta. Né? E qual o motivo de tudo isso? Porque a complexidade das fake news russas, né, ela mostra quando o Kremlin está investindo nesse tipo de política de informação. Isso vem antes ainda da guerra híbrida, que foi inaugurada basicamente quando a Crimeia foi tomada da Ucrânia. Eles invadiram e dizem que não invadiram, que é o povo que votou e queria ser anexado à Rússia, né? Quando é uma grande mentira. Esse é um grande exemplo, né? Também nesse caso, né? Também vale aqui a máxima da Guerra Fria, que os interesses da Rússia no mundo, né, sempre são contrários ou contra a União Europeia, contra os Estados Unidos e contra a OTAN. Então, todos os meios que a Rússia usa, segundo os agentes secretos russos, né, que determinam qualquer meio é justificável para enfraquecer o inimigo, que é esses inimigos que eu citei agora, que ela vê com os inimigos. Eles querem confundi-los, eles querem dividir a sociedade desses países, dessas regiões. Então, fazem parecer fenômenos apolíticos. Então, no caso de doenças, mesmo que informações incorretas levem a custar vidas, eles não estão importados com isso, não se importam com isso. O importante é confundir o inimigo, é dividir o inimigo, é fazer os países brigarem entre si. Então, essa é o que eu, na realidade, quis colocar hoje, esse uso estratégico da fake news pela Rússia. Não fui eu que inventei isso, né? Quero deixar bem claro. Quem inventou isso, na realidade, foram eles, e isso foi detectado pelo Serviço de Informações da União Europeia, da Inglaterra, da França, da Alemanha e dos Estados Unidos. E isso acabou vindo para a imprensa, e a imprensa europeia e americana publicaram sobre isso. Muito obrigado a todos. Por favor, não esqueçam de dar um like, tenho certeza que vocês gostaram, que é um vídeo inédito sobre esse assunto, da informação e contra-informação. Inscrevam-se no canal, é importante vocês se inscreverem no canal, façam seus comentários e compartilhem nas suas redes sociais. Muito obrigado a todos mais uma vez, Deus abençoe a todos, paz e bem.